Olá, esse é mais uma Apostila Festivais. Meu nome é Jorge Cruz Eu sou Roberta Matias. e a gente vai falar agora nesse segundo programa da semana, da segunda semana do Festival Taguatinga de Cinema, na 15ª edição. Eles colocaram no ar no sábado os 3 filmes da mostra competitiva e no domingo os 3 filmes da mostra paralela. Eles ficam uma semana disponíveis. Então, a gente fez aquela mesma divisão da semana passada, né? Tem um texto da Roberta sobre a amostra competitiva e o meu sobre a amostra paralela, mas a gente assistiu todos os filmes, a gente vai tentar discutir um pouco mais a fundo eles no programa. E antes de começar, né, a gente falou na semana passada que a gente está com a intenção de cobrir a Mostra Popular, que tem mais de 400 filmes disponíveis no site, né? Mas a gente, né, por questão de tempo, talvez não conseguisse cobrir todos. Na última semana, quem está acompanhando aí o nosso feed viu que a gente gravou mais uma apostila festivais. Na semana passada, a gente acompanhou outros 2 festivais, o Festival de Cinema do Meio do Mundo e o Festival de Curtas, organizado pela Cinemateca de Pernambuco. E, coincidentemente, tem alguns filmes que estão disponíveis nessa Mostra Popular de Taguatinga. São mais de 10, eu vou citar eles brevemente. É o Julieta de Bicicleta, Vinde Como Estás, Riscados pela Memória, Matanhang, A Encantada, Arte a Metro, Leonardo Bastião, o Poeta Analfabeto, Ditadura Roxa, Corpo Monumento, A Era de Hilário Cotô, Aqueles Dois, Sonho de Isa e Cidade Natal. Então, a gente já conversou um pouco sobre alguns deles no episódio do Apostila Festivais dessa semana. E a gente vai criar também uma página no site, que nem a gente faz com o índice, com os filmes da Mostra Popular, e eles já vão ser adicionados já agora. Então, a gente já começou informalmente a cobertura dessa mostra popular, e ao longo das próximas semanas a gente vai assistindo o que chama a nossa atenção, recorte territorial, recorte de tema. Então, a gente vai ficar nessa semana, mais uma vez, dentro da mostra competitiva e dentro da mostra paralela. Roberta, você foi a responsável pelo texto da mostra competitiva, né? Foram três curtas, um de São Paulo, o outro do Rio de Janeiro, estado e cidade, e outro do Rio de Janeiro, de Niterói. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os filmes, as suas impressões. A gente vai tentar falar um a um para facilitar na divisão por minutos do vídeo, do áudio, né? Então, como é que foi a ordem, como é que foi a experiência dessa sessão? Eu primeiro vou falar uma coisa. Eu queria falar sobre esses 6 filmes, né? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer uma apostila que revisa de 6 horas, porque Sim. tem assunto de 1 hora para cada filme. Obviamente, a gente não vai cometer essa crueldade com vocês, mas uma das coisas que eu tenho observado nesse pouco tempo que a gente está cobrindo Taguatinga é que eles fazem as sessões de maneira que os filmes dialoguem entre si, né? Então, essa sessão da mostra competitiva, que foi uma sessão muito forte, aliás, estou bem ansiosa para saber o vencedor, porque eu admito que são filmes com temáticas muito fortes, né? Eles dialogam entre si, porque eu acho que, de alguma maneira, assim como a primeira sessão, eles estão falando de ocupar espaço nas cidades, como você falou, o primeiro é de São Paulo, o segundo é de Niterói e o terceiro é do Rio de Janeiro, capital, né? Então, mas eles estão, de maneiras distintas, tratando desse tema da ocupação da cidade. O primeiro filme é uma ficção, né? Na verdade, são 2 ficções e um documentário, né? Um documentário que tem uma edição e uma interação bem particular. Então, não é um documentário tradicional. Mas, de qualquer maneira, vamos lá por ordem para não me atropelar. Bom, a gente percebe que existe um certo diálogo entre eles, né? E o primeiro filme é o filme Sem Asas, que é da diretora Renata Martins, e ele tem uma peculiaridade em relação ao elenco, né? Ele já vem com um elenco muito forte, com a Grace Passou, que é o nome mais conhecido,
mas o Melvin Santana também é um artista conhecido, né? Inclusive é musicista também. E o Kaique Pereira, que é o menino, eu admito que eu não conhecia, mas ele atua assim, de igual para igual, né? Então, a atuação no filme é uma coisa que se destaca bastante. E é um filme que fala sobre racismo, mas fala principalmente sobre uma certa restrição de circulação do corpo negro masculino pela cidade, né? Porque é automaticamente reconhecido como um possível ladrão ou um possível infrator. Então, é um filme que ele é muito focado nisso, mas desde o início até dentro da própria família, né? Porque é uma família toda de pretos, então o menino está com uma certa dificuldade no estudo e o pai dele vira para ele e fala: olha, homens como nós, eles precisam se destacar de alguma maneira para ter alguma chance na vida. Então, você precisa estudar, você não pode se recusar a tentar aprender alguma coisa. E desde o início, quando ele ainda é criança, ele já tem uma certa preocupação, que a gente não sabe se é por conta de algum fator que aconteceu, de algum episódio que aconteceu com ele, ou se é por conta desse ensinamento dentro de casa, mas ele, na formatura do fundamental ainda, diz que quer ser o que ele quer ser? Eu quero ser um colete à prova de balas, né? Sim. E aí depois ele se corrige: não, quero ser um super-herói à prova de balas. Então ele tem essa relação por isso que o nome do filme é Sem Asas. E na verdade os três colegas, né? Os três que são os três negros, eles falam de alguma maneira, sobre a questão do voo, né? Porque eu acho que um quer ser piloto, um quer ser astronauta, tem uma coisa No assim. final, É, logo no início, né? Quando eles já isso. perguntam logo, né? O que você quer Quem ser você quando quer você ser quando você crescer? crescer? Então, tem essa questão do poder voar, né? Ou poder sair de uma determinada situação. E o filme, obviamente, tem essa tensão que efetivamente ocorre quando o menino é interpelado no momento em que a Grace passou, que é uma cozinheira, pede para ele sair para comprar farinha para ela só que ele vai atrás de uma pipa e se perde, e aí tá tendo uma batida policial, enfim, o garoto tá ali parado com um saco de farinha na mão e uma pipa na mão. Tá claro que é um saco de farinha, porque tem colado, né, tudo, o código de barras, mas o policial dá aquela dura nele e efetivamente atira no menino. Mas eu acho que uma das cenas mais emblemáticas, e aí eu vou tentar não dar spoiler, que é uma coisa que eu faço bastante aqui, eu vou tentar, que eu odeio, tá, gente? Eu faço aqui, mas é porque eu acho que eu fico tentando trabalhar as questões, e aí a gente precisa acabando a gente tem que falar um pouco da narrativa e dos acontecimentos. Mas, para mim, uma das cenas mais impactantes é justamente a Grace passou dando o banho no menino, quando o menino está com o rosto todo sujo de branco, e ela retirando, né, a farinha do rosto dele. Então, é um filme bastante potente nesse sentido e que ganha muito com essa interpretação do elenco como um todo, né? Porque não tem ninguém ali destoando. Então, Como o menino consegue se adaptar a esse sim, naturalismo, né, da Grace, né? é. E esse filme me fez lembrar o início da apostila de cinema, que tem 1 mês e meio, em que teve 3 casos de crianças avaliadas por policiais militares, e a gente mencionou nos nossos textos no Lona, nos aqueles primeiros Uhum. textos do Bombozilla. A gente linkou as notícias e tudo, né? E como isso parece tão distante, né? Porque essas histórias são sempre esquecidas, porque elas se renovam, né? Então,
passa uma Semanalmente semana, então... Semanalmente você tem o que chega para a gente, né? Fora o que acontece que a gente não sabe, que deve ser pelo menos 10, 15 vezes por dia e não chega. Mas também me fez lembrar esse início. Eu acho que eu até chego a citar. Eu retomo um desses casos, né, no texto que eu faço sobre essa sessão, mas me impressionou. Se eu tivesse que escolher um aspecto, porque da Grace e do Melvin eu já esperava a atuação, mas a atuação do menino me impressionou bastante, porque exatamente você falou, é uma atuação muito... eu não gosto de usar muito a palavra realista, porque remete a outras coisas, mas é uma atuação muito fluida, né? Eles conseguem ali interagir enquanto família de uma maneira muito, muito tranquila. E Tem aí, uma... pode Você falar. vai passar para o próximo? É só para eu Não, pode falar. mencionar uma referência que me fez que, né, a cultura pop ainda consegue trabalhar algumas coisas, né? E eu lamento muito alguns seriados da Netflix que trabalhavam os personagens da Marvel com mais representatividade não terem ido adiante por questão de contrato, sucesso, tudo, porque o Luke Cage é justamente um super-herói, né? Que ele negro, morador, se eu não me engano, de Nova York. Acho que é de Nova York, né? Então, e o superpoder dele realmente é ser a prova de balas, assim. Ele também não tem, ele não voa nem nada do tipo, né? Porque é o superpoder que ele no espaço em que ele ocupa é o que ele O mais poderia utilizar importante, né? melhor, né? O mais importante, né? Não adianta ele voar que nem o Batman Quando a gente vai, já que você citou a história da HQ, e existe isso no filme, porque o menino ele se identifica com Sankofa, que é específico do filme, é um super-herói. E então ele tem a blusa do super-herói, ele tem o super-herói, ele pinta o super-herói, então ele tem essa relação. Mas se a gente parar para pensar na estrutura narrativa dos super-heróis, eles sempre estão adaptados ao meio. É muito interessante você trazer para cá essa coisa do super-herói que se adapta ou que tem um superpoder que mais se adequa ao meio, né? verdade. Mas, indo para o segundo filme da Mariana Campos, que se chama Minha História é Outra. Outra coisa que eu queria falar para não me perder é que os filmes também eles têm uma minutagem muito semelhante, que é uma coisa que não acontece às vezes nos festivais, né? Eles procuraram trazer filmes mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma duração, né? E com uma temática que dialogasse, que você pudesse transitar entre um e outro. E eu achei muito interessante essa maneira como eles estão dividindo. Vamos ver, né, nas próximas semanas, mas eu tenho achado muito interessante. E a minha história outra, ela se trata, na verdade, de algumas mulheres negras, homossexuais, que têm relações ou não, né? Então, assim, por exemplo, a Niásia, que mora no Morro do Otto, que é em Niterói, que é, para mim, assim, uma personagem muito carismática, né? Lembrando que é um documentário, então são pessoas que efetivamente estão abrindo a sua vida, né? E a Niásia, ela abre até a casa, tem muitas sequências dentro da casa dela e tudo. E uma das coisas que me chamou a atenção no curta foi essa relação de afetividade que perpassa a questão de uma relação amorosa, né? Todas elas são muito afetuosas entre si. Elas têm um grupo de amigas, né? Então, mais ou menos da mesma idade, e todas elas estão sempre falando: você é muito bonita, você é linda, nossa, como você é maravilhosa, ou como você é potente, como eu gosto de conversar com você. Então, e tem determinado momento, tem uma mulher negra um pouco mais velha, né, que já não é daquele grupo,
não é tão mais velha, mas não é aquela geração, não é essa geração, porque, na verdade, é um filme que está tratando dessa geração de mulheres negras que estão circulando pelos espaços de alguma maneira. Então, ela chega e fala, olha, na minha época não existia isso, né? A gente não tinha essa liberdade para transitar e se mostrar tão próxima do corpo uma da outra, de maneira tão natural, né? E aí a gente tem a questão de um casal, né, que efetivamente assume um relacionamento e diz que se sente seguro porque está ali naquela região da Cantareira, da UF, que é um espaço universitário, então que não teria muito problema delas circularem por ali, mas ao mesmo tempo elas ainda se sentem inseguras em alguns outros espaços. Então é um filme muito interessante também, porque ele toca num ponto muito central e polêmico, que é justamente como essas pessoas negras são ou não são inseridas no movimento LGBTQ a mais, né? Porque em algum momento elas falam, bom, eu não acho que me represente, né? Quantas de nós efetivamente se reconhecem ali? E são meninas também, em geral, que vêm de uma família pobre, então existe essa outra marcação aí de classe, e elas colocam esse jogo. Em determinado momento, chega inclusive a questão do, bom, quando a gente namora uma outra mulher branca, a gente deixa de namorar uma mulher negra, que é a questão da solidão da mulher negra, né? E que perpassa todos os tipos de relacionamento. Então, elas não se acusam ou não dizem que não se deve ter um relacionamento interracial, mas elas discutem bastante sobre isso e sobre até como um posicionamento político mesmo, né? De estar junto de pessoas que entendam os seus sofrimentos ou as suas dificuldades, os enfrentamentos que você tem cotidianamente. Então, é um filme muito, muito forte também da Mariana Campos. É um filme também que dialoga com outros filmes que a gente vem aí cobrindo nessas últimas semanas, né? Você quer acrescentar? Não, é porque realmente me chamou a atenção, né, justamente esse debate sobre a representatividade negra dentro do movimento LGBT, porque a gente vê muitas obras que tratam dentro do feminismo, né, da representatividade negra dentro do feminismo, e agora dentro do movimento LGBTQ, a gente trata menos desse assunto, né? E são camadas de grupos, né? Quer dizer, são Mas grupos muito mais complexos, né? Mas também tem outra questão, né? Por exemplo, o feminismo, a maior parte das feministas negras se consideram mulheristas e não feministas, justamente por fazer essa diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro, preto, né? E, inclusive, algumas que é um conceito cunhado, vocês podem depois procurar e tudo, ao invés de utilizar a palavra sororidade, utilizam a palavra dororidade, porque entendem que, para além do fato de sermos mulheres, existe uma outra camada racial, e aí não se trata de uma questão de disputa, né, de quem sofre mais ou por que sofre mais, mas de entender que são realidades diferentes. E o que eu coloco até no texto que não é no sentido de segmentar a ponto de não haver o diálogo com o outro, mas de problematizar, justamente de sentar e falar, olha, nós não somos tratados de maneiras iguais, ou não somos tratadas, no caso, né? Eu estou falando do movimento LGBTQI, mais de uma maneira mais ampla, né? Que é um movimento também que até bem pouco tempo não incorporava transexuais, que
também tinham esse problema, né? Então, existe a própria sigla, ela vai se alterando para tentar incorporar algumas pessoas que não se sentem parte do movimento, mas às vezes a gente tem que parar para pensar efetivamente se só a sigla dá conta dessa discussão. E eu tendo a pensar que não dá, justamente porque é muito complexo e porque existem muitas camadas. Agora, para a gente chegar a alguma possibilidade de luta em conjunto, que eu acho necessária, eu acho positiva, a gente precisa sentar e discutir efetivamente o que essas segmentações de movimento pedem para si, né? Uma das coisas, por exemplo, e eu não sei nem se a gente já discutiu isso aqui no canal, que o movimento negro feminista diz sobre, que se diferencia, que tem um corte, né? Muito grande em relação ao movimento feminista branco, por exemplo, a questão do casamento ou das relações estáveis. Porque enquanto as feministas brancas falam, sexo livre, não quero me casar, eu quero ter uma relação aberta, não sei o que lá, as feministas negras falam, eu quero ter um homem que efetivamente fique em casa comigo, que cuide das crianças comigo, que seja o meu parceiro, né? que me assuma. Porque essa é uma das grandes questões, né? Então, esses conflitos, eu acho que eles precisam ser tratados para a gente poder dar alguns passos. Acho que ir além, né? Não, eu acho que a gente já vem dando nos últimos anos, mas eu acho importante que isso seja reiterado. Então, acho que o filme da Mariana Campos, que não à toa se chama Minha História é Outra, né? Ele tem muito a acrescentar nesse debate aí. Finalmente, a gente vai para o Copacabana Madureira, do Leonardo Martinelli, né? A gente teve uma conversa com o Leonardo Martinelli há acho que 2 semanas atrás, ou semana passada. Na semana passada, uma entrevista, uma apostila convida, tem no canal, tem no Spotify, quem quiser ouvir, assistir. E aí a gente fala um pouco sobre a obra dele em geral, mas foca no Copacabana Madureira, justamente pensando já no festival. Então, assim, quem quiser uma análise mais completa e até também para escutar o que o Martinelli tem a dizer sobre o próprio filme, a partir das nossas provocações, né? Vai atrás desse material. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante dizer que ele pega 2 bairros emblemáticos do Rio de Janeiro, né? Um da Zona Sul e outro da Zona Norte, para tratar de um esvaziamento político e educacional. Algumas cenas são filmadas na UERJ, outras cenas são filmadas em igrejas, mas ele faz justamente o contraste entre a Igreja Católica e a Igreja evangélica, colocando as imagens católicas, né, que são imagens as quais a Igreja evangélica não aceita, né, a Igreja evangélica não trabalha com imagens, né, como a gente sabe, tem alguns casos aí também emblemáticos nesse sentido. Então, eles colocam essas imagens tanto do espaço quanto dos santos, de pinturas, meio que para dizer, olha, a gente está substituindo uma religião retrógrada por outra. E nessa substituição, a gente também não tem um diálogo e tem essa religião como sua. E aí sobra um buraco, né? Existe um buraco. Eu acho que a gente tende muito a olhar os evangélicos com certo preconceito, porque temos certos evangélicos com nomes muito fortes da religião, mas a gente não entende em sua pluralidade, né? A gente tem alguns outros nomes e muitos nomes, a gente já falou sobre isso, eu acho que foi justamente na entrevista com o Martinelli, que alguns nomes da igreja evangélica que dizem, olha, meu Deus não é esse, o meu Deus não julga, o meu Deus
Que, aliás, é uma questão que aparece também na minha história outra, porque o casal, as duas, elas frequentam uma igreja. Eu Sim. até quis tentar identificar ali, mas eu não consegui. Então, quer dizer, a gente tem espaços religiosos que são espaços que aceitam a diversidade, né? Só que o que o Martinelli está colocando é que a gente, enquanto sociedade, está tendendo a substituir uma religião que foi impositiva, que foi violenta, por outra. E aí não é dizer que todos, novamente, todos os evangélicos são assim, todos os católicos são assim, não é isso. Porém, a estrutura da religião e alguns grandes nomes fazem com que isso seja um problema político, né? Como a gente acabou por ver, né? Por Ver, né? sentir. É muito o que os movimentos fazem com a sua hegemonia, né? Quando eles atingem essa hegemonia, né? A gente teve uma troca de poder, pelo menos dentro das religiões, mas na prática a gente não viu muita diferença no discurso Para mim é tudo. Eu acho assim, sinceramente, Jorge. dos grandes líderes, né? Dos mais Mas, sinceramente, destacados aí na. eu acho que uma das coisas que a gente, enquanto sociedade, tinha que discutir para poder também avançar na questão política é admitir que somos centro-esquerda, centro-direita. Não existe essa polarização que é colocada, escancarada em debates e tudo, na hora de efetivamente de você implementar as políticas públicas, ela não existe assim. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não existe uma diferença entre ser centro-esquerda e entre ser centro-direita. Existe. Mas eu acho que a gente deveria também sentar para discutir a formação dos novos partidos. A gente tem um problema que a gente não está tendo oposição, e aí eu acho que a oposição ela tem que existir sempre, porque a maneira de você conseguir manter uma democracia é você ter uma oposição ao governo. Isso não significa nem que a gente precise atacar diretamente o governo, mas dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então, para isso, a gente precisa ter uma estrutura democrática sólida que a gente ainda não tem. Então, o filme do Martinelli também é um pouco sobre isso, né? Ele brinca com os memes, com as novas narrativas, as fake news, mas ele está falando de um processo de mudança pelo qual nós deveríamos ter passado e não passamos. Então, assim, ele até antecipa um pouco essas situações, né? Porque ele é de antes, ele gravou antes de algumas coisas acontecerem, mas é um filme muito interessante nesse sentido, né? De como é que o Rio... E aí tem essa questão com o Martinelli também, que a gente conversa melhor na entrevista com ele, sobre a relação dele com a cidade e as narrativas que ele cria para a cidade, né? Tem o outro filme, que é o Vidas Cindas, que também, de alguma maneira, está falando sobre Rio e política no Rio de Janeiro, né? No sentido mais amplo da palavra. E eu acho que é interessante justamente porque o que o Martinelli está mostrando ali, fazendo um contraste entre a praia de Copacabana e o Parque de Madureira, é que as decisões políticas elas perpassam a realidade da cidade como um todo. Não é só na hora de você votar, ou não é só num ambiente, né? Nesse ambiente ocupado pelos políticos, eu poderia assim chamar de carreira, né? Nós deveríamos também nos inserir na política como oposição e como debatedores, né? Que eu acho que é meio que isso que ele vem fazendo aí nessa trajetória dele. Sim, e indicar, né, mais uma vez para quem está ouvindo que assim esses 3 curtas da Mostra Competitiva são 3 curtas assim de realizadores, apesar de jovens já muito não são nem promissores, já são realidade, todas as obras deles, e a gente ainda tem a Grace Passou, que
é uma realizadora também muito importante nos últimos anos do audiovisual. Então, assim, é uma semana muito para as pessoas usarem muito essa sessão, porque geralmente os festivais, eles sendo presenciais, eles chegam naquela cidade, naquele local, a pessoa tem 1, 2 sessões para assistir. Então, aproveitar, né, já que eles acabaram sendo realizados online, para você que está no lugar do Brasil, até mesmo numa grande cidade que tem festivais, mas você não consegue ir, de aproveitar para ver essas obras, porque são obras muito importantes, né, Roberta? São realizadores muito... Você disse isso deles não serem nem promissores, deles já serem uma realidade, né? Eles têm uma linguagem muito própria já, né? Acho que todos os filmes, eles apesar de caminharem por espaços diferentes, eles são muito maduros. É isso, são realizadores maduros, apesar de jovens, né? Mas eu queria dizer que é uma sessão muito especial nesse sentido, de que todos os 3 filmes são imperdíveis, por isso que eu disse que eu estou muito interessada em saber efetivamente quem é que vai vencer essa sessão. Mas, independente de quem vencer, é uma sessão rica em múltiplos sentidos, e no qual os debates eles passam pela questão racial, passam pela questão social, pelo direito à cidade, pelos espaços. Então, assim, quem tiver particular interesse sobre esses temas, é uma sessão imperdível. E também para quem quer tratar da cidade, né, ou das cidades brasileiras, também é uma sessão imperdível. Eu acho que é isso, né, que eu tenho para falar. Na verdade, eu poderia falar muito mais, mas eu dei uma resumida aqui também. Vocês procurem os textos, e também a gente está aqui sempre aberto ao diálogo. Não é ao contrário, mas a Mostra Paralela, ela já trouxe uma unidade de linguagem maior. Assim, a gente trouxe... A Competitiva tem 3 realizadores, que um usa ficção, o outro usa um documentário, mas você vê que tentando resgatar um pouco de experiências, né? Não é uma vivência ali, uma observação. O Leonardo Martinelli, já no Copacabana Madureira, ele já usa a montagem. Os 3 curtas da Mostra Paralela, não, eles são documentários mais tradicionais. E, assim, até no meu texto, eu tento unir eles de alguma forma a partir de uma busca pela dignidade. Ele fala de corpos, fala da questão do trabalho, mas no final, assim, se a gente conseguisse pegar um tema que unisse os 3, era a busca por dignidade e a preocupação em que as próximas gerações, a geração imediatamente após daquelas pessoas que estão falando, não passe o mesmo que elas passaram, de certa maneira. E a gente volta nisso que a gente conversou aqui agora, dos realizadores serem jovens, mas serem realidade, porque, assim, a gente, de uma geração acima da outra, se a gente não conversar com ela, a gente nunca vai atingir o pensamento delas, a gente nunca vai saber o que elas querem. Então, assim, para a geração como do Leonardo Martinelli, pode ser uma coisa mais, digamos assim, menos espetacular, essa construção de um roteiro tão maduro, com uma idade tão jovem, porque a formação deles, o pensamento crítico que aconteceu na sociedade de 2013 para cá, já provocou isso cada vez mais cedo nas pessoas. Então, a Mostra Competitiva tem muito isso, da gente olhar para frente, né, para quem está vindo, e a Mostra Paralela olha um pouco para trás. Então, assim, o primeiro filme, ele se chama Pega-se Facção. Ele acontece ele é no Polo Têxtil do Agreste Pernambucano, então é a mesma área ali do filme do Marcelo Gomes, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é aquela área da indústria têxtil, do jeans. Só que o Marcelo Gomes, ele cria um arco, né, que, assim, ele tenta mostrar o objetivo daquelas pessoas, né, uma busca por sentido do trabalho. E a cineasta Thaís Braga, não, ela já é mais crua nos depoimentos, né? Ela já vai em cima dos funcionários ou de quem é dono ali daquelas pequenas indústrias têxteis ali, que acaba sendo no quintal de casa, como que é o dia a dia delas, né? De fazer um bolso de calça, vender a 10 centavos, fazer 400, 500 por semana.
E a preocupação maior é justamente que as futuras gerações, até as que já estão até começando a trabalhar ali, ainda adolescente, mas que elas não sigam esse caminho, porque é uma vida sem interrupção, porque eles trabalham 7 dias por semana, e o importante de uma obra dessa é porque, de certa maneira, um documentário assim faz aquelas pessoas parar por algum momento, refletir. O documentado acaba tendo esse benefício de você, pelo menos para a construção daquela obra, você refletir um pouco sobre a sua vida, porque você vê que eles ali perseguem um objetivo diário, imediato, então eles não têm tempo de ter essa visão macro da própria vida, mas você vê que a todo instante eles têm aquela preocupação de que as gerações futuras não passem pelo que eles estão passando. E aí... Eu queria falar, meter aí que aí já vai ser outra questão do filme. Pode falar. Fala agora. É porque eu acho que existe uma diferença, por exemplo, quando você vê uma mulher que ela é ainda, digamos, um pouco mais nova que eu, deve ter uns 32, 31 anos, que ela fala, essa daqui eu já vou botar para trabalhar aos 8. E a mais velha, que já está sei lá, 25 anos trabalhando nisso, falando que eu quero sair. Né? Ela até comete um ato falho, que ela fala, eu quero sair quanto mais rápido impossível. Mas ela quer sair e ela não quer que as filhas dela passem por aquilo. Então, eu acho que existe um processo também de compreensão, porque efetivamente, como eles trabalham o dia inteiro, né, eles fazem possivelmente mais dinheiro do que outros trabalhadores da região. Então, isso vira um ciclo, que é o que acontece no... Estou me guardando para quando o carnaval chegar, né? Vira um ciclo exatamente que você não tem muito tempo para parar. E aí, quando você vê, eu acho que aquela... que não chega a ser uma senhora, mas ela é mais velha do que a que aparece anteriormente. Quando ela vê que está passando o tempo, ela continua fazendo a mesma coisa, e ela olha para o lado e vê todo mundo fazendo a mesma coisa, e ninguém sai dali, ela fala, não, eu não quero mais, se Deus quiser, esse vai ser meu último ano aqui, e quero seguir para frente. Eu não sei se você teve essa... Tive essa impressão, e a outra provocação do curta vai nesse sentido, assim, porque a gente está num processo de falência das relações de trabalho nos últimos anos, e esse filme, ele mostra, né, o Estou Me Guardando o Carnaval Chegar já mostrava, mas ele é mais direto nesse assunto, então ele falou justamente da dignidade em relação ao trabalho, em que esse processo que todos nós estamos passando, a sociedade quase como quase na totalidade de quem trabalha, quem está na idade economicamente ativa está passando, que é o da uberização e do ganho por produtividade, eles já passam por esse processo há muito tempo. E eles já chegaram no auge da precarização. Quer dizer, é o máximo que você consegue produzir pelo mínimo de dinheiro, porque você fazer R$10 por uma peça de roupa o valor quase mínimo, porque não é 5 centavos, porque se ele fizer uma, não existe nem a moeda mais de 5 centavos para pagar uma peça, quer dizer. Então, faz a gente pensar, porque assim, esse processo de precarização, ele chega cada vez mais na cidade grande, ele vai atingindo camadas de trabalhadores de cada vez maiores, assim, e de profissões até mais clássicas, digamos assim, mais relevantes do ponto de vista educacional, valorizadas pela sociedade, não que as profissões sejam maiores, mas lá no interior do Brasil, lá dentro da sociedade, no meio do mundo, né, para citar o festival que a gente cobriu também, essa precarização já acontece há muito tempo. Quer dizer, eu acho que não há nem que se falar tanto em precarização, porque o trabalho nunca foi digno nesses lugares, né? Então ele não foi precarizado. Ele sempre foi assim. Agora, o que eu acho já interessante... uma semente do que a gente vai passar como sociedade como um todo, né? Agora, eu acho interessante a gente acompanhar
a gente vai ter que acompanhar porque a gente está fazendo parte desse processo, né? E aí, infelizmente, a gente vai pegar o processo no meio do furacão, no olho do furacão, né? Então, mas isso que você falou, de quando isso chega à cidade e começa a atingir algumas profissões que são profissões conceituadas, a gente pode pensar agora em como efetivamente o vírus atinge a quase a todas as profissões. Está atingindo a todos. Inclusive, a gente tem um movimento no mercado imobiliário que é justamente de desocupação das salas comerciais. Então, assim, eu acho que vai ser interessante observar como é que as coisas vão funcionar nos próximos 3, 4 anos, né? Como é que a gente vai conseguir se readaptar? E ali e o filme não deixa de mostrar como que isso levado à máxima potência gera, né? Quer dizer, é uma vida em que a sua perspectiva está no outro, né? Tá no futuro. Só que a gente está vendo que o futuro, a gente está ficando sem futuro no sentido, nesse sentido de sociedade, né? O segundo filme, assim, ele é espetacular pela reunião de pessoas que tem, né? A cineasta é a Edileuza Penha de Souza. O nome do filme é Filhas de Lavadeiras. Ele é inspirado num livro do mesmo nome da Maria Helena Vargas da Silveira, que ela lançou em 2002. Essa escritora, ela era pedagoga e ativista, ela faleceu em 2009. E ele é um filme assim, ele vai além da proposta inicial do Filhas de Lavadeiras, que era fazer uma geração mãe e filha. E eu gosto que ele, ao final, ele traz uma terceira geração, né? Que é o que é mais bonito. Então, o filme ele começa com depoimentos da Ruth de Souza, da Conceição Evaristo, da Benedita da Silva, falando de como as mães delas eram lavadeiras, né? Da Ruth de Souza no interior de Minas, a Benedita da Silva na Urca, na Lagoa, a mãe dela, ela mesma entregava, né? O Juscelino Kubitschek foi um dos clientes. Então, de uma época em que esse ofício de lavar roupas, engomar era mais difícil porque não tinha os aparelhos, né? Ferro de passar, máquina e tudo, então era um trabalho braçal. Ele pagava pouco, então era reservado para um grupo da sociedade. E com o passar do tempo, assim, a gente tem essa geração de mulheres que mesmo que tardiamente, quase todas elas, né? Então, mesmo que tardiamente, elas conseguiram a notoriedade, conseguiram o reconhecimento da sociedade, como a Ruth de Souza, a Conceição Evaristo, mas, ao mesmo tempo, ele traça um paralelo com outras mulheres dessa mesma geração que ressignificaram o que seriam as lavadeiras que vieram a ser as empregadas domésticas, né? Que aí tem toda a ressignificação do espaço, dos apartamentos, das casas, né, que a gente pode até discutir brevemente aqui, mas também é um assunto de mais 2 horas de conversa. Então, a cineasta ela traça esse paralelo no início, né? Só para mencionar, no início, eu até separei, tem até um link no texto, eu vou até assistir os trabalhos dela, eu não conheço, não sei se a Roberta, provavelmente a Roberta conhece, usa os versos de uma cineasta cubana, que também escreve poemas, a Everlane Moraes, chamado El Reflexo, Reflejo, para fazer uma espécie de uma poética, uma idealização sobre as gotas que caem ao vento e tudo, e depois abandona isso logo no início, porque vem com a realidade dos depoimentos, e aí depois, com essa segunda geração, não a segunda geração, a geração que veio depois, as filhas de lavadeiras, né, que seriam as protagonistas, ela parte para uma terceira geração que vai tratar justamente da importância da ocupação de espaços, principalmente o espaço acadêmico, e aí fala da diferença, né, na educação, na mesma escola, ser símbolo de status, a pessoa ter o livro didático em casa, enquanto outros alunos tinham que pegar os livros emprestados da escola, usar o livro da escola. Então, o filme ele tem essa proposta de trazer as filhas de lavadeiras, mas ele vai
uma geração mais adiante. Então, assim, ao mesmo tempo em que é um filme que tem um registro histórico importante pelas documentadas, ele também dá um pouco de esperança de que, assim, a sociedade, pelo menos nesse aspecto, pelo menos um pouco, ela caminhou. Então, até certo ponto, né, a gente, depois, nos últimos anos, a gente está vivendo um regresso, né? A gente está andando para trás, mas o quanto, se a gente tratar com dignidade certas questões, o quanto rapidamente a gente vai adquirindo a dignidade que todo mundo quer para si, para os seus filhos. Então, a Roberta pode falar melhor da experiência dela de assistir o filme, né? Mas é um filme assim que ele é um acontecimento como filme pelas pessoas que estão ali envolvidas, né? Por elas partilharem aquela experiência sobre o passado delas, até mesmo de regiões diferentes do Brasil, elas terem em comum algum aspecto do passado, né? Eu vou, não é discordar de você, mas é levar a questão um pouco mais para trás, porque efetivamente a gente está falando de 3 gerações, mas a gente está falando talvez de 4 ou 5, né? Porque a gente tem o povo negro, e aí se você pegar, eu acho que é 100% das entrevistadas são negras. Sim, Então, você pensar que a avó da lavadeira era escravizada. sim. Então, eu acho que a gente vem. E aí você também pega e a partir do momento em que a gente acaba com a escravidão no Brasil, a gente também não dá opção para essas pessoas. Elas ficam, né? O escravo livre, ele fica meio que ainda fica um tempo, inclusive, às vezes trabalhando como escravo porque não tem para onde ir. Então, quer dizer, eu acho que é um processo lento, mas ao mesmo tempo uma das coisas muito bonitas que eu acho, e todas elas falam, as netas todas, né? Falando das mães, que se não houvesse esse trabalho braçal mesmo das mães, elas jamais poderiam chegar aonde elas chegaram, né? Porque foi como se fosse degrau por degrau. Me preocupa muito o que vai acontecer com o sistema educacional no país, porque eu acho que a gente tem uma tendência na hora de conseguir as coisas, ser degrau por degrau, mas na hora de perder é ladeira abaixo. Então, a minha preocupação no sentido de a gente perder os espaços públicos de educação e perder, de repente, o sistema de cotas é muito nesse sentido, porque tudo que a gente levou tanto tempo para construir, para conseguir, e não é fácil ainda, né? São pessoas que, às vezes, ainda dentro da universidade, sofrem racismo, às vezes tem que entrar com processos. Então, assim, um ganho, não existe como dizer que não foi né? Não teve esse avanço, mas me preocupa bastante o que vai acontecer daqui para frente, e é uma coisa que eu tenho visto, em geral, os outros países latino-americanos discutirem também, né? Porque a gente tem uma certa tendência à privatização dos espaços educacionais públicos. A gente tem um esvaziamento das pesquisas, né? Os professores, pesquisadores e os alunos bolsistas, e alunos bolsistas que, para estarem ali, precisam da bolsa, né? Quer dizer, a maioria desses alunos que vêm, que talvez são a segunda ou a primeira geração da família que tem o ensino superior, para eles se manterem naquele espaço, sem voltar para um trabalho mais do tipo que aí, no caso deles, não seria mais lavadeira, seria um trabalho do tipo telemarketing, ou
entregador de aplicativo, esse tipo de trabalho que requer que você trabalhe o dia inteiro, então eles não podem estudar. É uma coisa ou outra. Então, assim, se você tira a bolsa desses alunos, em particular, é uma coisa muito cruel, mas significativa de uma escolha mesmo de retirar essas pessoas. Basicamente é isso. Eu não estou te tirando, mas eu estou te tirando. Porque se eu não te dou condições de permanecer nesse espaço, você vai ter que procurar um trabalho, você vai ter que trabalhar não sei quantas horas por dia e você não vai conseguir assistir às aulas, minimamente, que é uma das coisas que você tem que fazer. Então, assim, eu realmente tenho uma preocupação com esse tema em particular, Jorge. É uma coisa que me assombra. Sem contar que a gente está num momento, entre aspas, perfeito para esse tipo, né? Quer dizer, a gente está sem as aulas, então a gente A gente tem toda a justificativa para migrar, por exemplo, para online. E sim, aí é aquela coisa. de evasão agora que é justificável pelo medo de alguns alunos voltarem ou pela falta de dinheiro. Então, quer dizer, se tornar cada vez mais plausível você acabar com cursos, acabar com instituições inteiras, a tendência, então, assim, lute pelo seu espaço na faculdade da maneira que der para você fazer. Qualquer luta, qualquer debate é válido, mas não deixa não espere que se resolva, porque a tendência é que não se resolva, né? Aí a minha preocupação é justamente nesse sentido, porque aí eu vejo a Conicef também, que seria a nossa FAPERJ Argentina, cortar um monte de bolsa, um monte de professor reclamando, um monte de aluno reclamando que teve bolsa cortada, alguns colegas do Peru também falando que... Então, assim... aliás, é uma tendência mundial, né? Porque, na verdade, eles estão querendo vender um sistema implementado pelos Estados Unidos que não dá certo, porque no final você sai da faculdade devendo o teu corpo inteiro e mais um pouco, porque você fica anos pagando aquilo ali e às vezes não consegue mesmo, mais 20 anos só para pagar a faculdade. Então, são faculdades de qualidade? São, mas as nossas também são. Eu acho muito importante a gente defender e dizer que as nossas faculdades são faculdades de pontas e conhecidas e reconhecidas internacionalmente, inclusive em algumas áreas como biologia, medicina, odontologia, além de áreas de humanidades também. Mas, então, a gente precisa defender mesmo esse espaço, como o Jorge falou. E eu acho que, no nosso caso, que a gente tem essa possibilidade de estar aqui falando, né? Então, acho que é importante que a gente trabalhe sobre determinadas questões. Sim, e voltando, né, para a gente fazer o último curta, o primeiro curta falou de dignidade e território, né, sobre o facção, né, Pegasus facção. O Filhas de Lavadeiras falou de dignidade e raça e educação, né, e o último filme, que é o Seremos Ouvidas, fala de dignidade e gênero e feminino. E assim, foi um filme que me impactou muito porque ele fala da dignidade da mulher, só que sob uma ótica de invisibilidade quase total na sociedade, né? Quer dizer, até dentro do escopo das lutas sociais, o Seremos Ouvidas, ele se mostra um gargalo. Então, é um filme da Larissa Nepomuceno. Ela já apareceu aqui na Mostra Convida. Ela é a diretora, ela é co-diretora, junto com o Eduardo Sanches, do MEG, A Margem que Migra para o Centro, não a primeira, mas de uma mulher trans negra que virou doutora na Universidade Federal do Paraná. E aí ela está aqui na Paralela, então ela entrevista 3 mulheres que elas são surdas e feministas. Então, elas ou já tiveram casos de violência, de terem sofrido violência sexual, ou então elas, de certa forma, auxiliam mulheres nessa situação.
E é impressionante assim que o curta tem menos de 15 minutos, tem um pouco mais de 10 minutos, e ele consegue tratar de inúmeras questões que mostram o quanto embrionário ainda é esse debate, porque desde a urgência em elas conseguirem fazer uma denúncia, se elas estiverem sendo agredidas, sofrendo alguma violência ali de imediato, e não ter um canal de comunicação urgente em que elas sejam atendidas, até os próprios casos de homens também surdos que também são machistas e também são violentos e que eles acham que pelo criar uma espécie de condescendência por conta da situação deles, então, quer dizer, elas têm dentro do próprio grupo delas, né, nas próprias relações delas entre homens e mulheres surdos, elas têm essa questão da opressão e de sofrerem com o machismo. E o filme, assim, ele vai por um caminho que ele é bem completo sobre o tema, assim, ao mesmo tempo que ele é bem completo no sentido de que ele faz várias provocações sobre vários assuntos que pode não passar pela cabeça de muita gente. Eu achei até um do mais forte deles é justamente das mulheres surdas que são feministas em passar o que seria o feminismo para outras mulheres surdas, até criar essa dinâmica de debate, porque assim, é um grupo da sociedade que ele foi tão esmagado, tão invisibilizado, que ele ainda está numa procura de autorreconhecimento. Então, os encontros e as trocas ainda procuram uma dignidade muito básica. Então, você entrar num caminho sobre dignidade sexual, sobre feminismo, já é muito para frente e às vezes as pessoas ainda estão buscando um trabalho, né? Tem uma delas que é uma professora que ela fala assim, olha, o descrédito que eu tive quando eu falei que eu ia trabalhar, ia ser uma professora de literatura, ninguém acreditava que eu poderia, apesar do curso ser de Libras, letras Libras, eu ser uma professora de literatura surda. Então, quer dizer, vai além da própria dignidade básica que um grupo da sociedade está pleiteando, quer dizer, ir além disso, né? Eu acho interessante, Jorge, porque eles pegam uma psicóloga, né? Pegam uma professora e pegam uma mulher que sofria abusos físicos e sexuais do próprio marido, né? E o marido sempre a culpando, como se ela estivesse engravidando sozinha, né? Forçava ela grávida a fazer os Isso. trabalhos domésticos e tudo mais. Mas também existe uma coisa, ela reclama também de não reconhecer o filho como sendo um filho dele, né? Os dois filhos, como se fossem filhos dela. Tipo, é ela que quis engravidar, não é ele que também é o pai dessas crianças. Diz que ela não conseguia entender aquilo que ela estava passando, né? Que a partir de livros e de filmes. E aí, novamente, eu volto. Por isso que eu acho que é importante o debate, é importante que a gente dê acesso a essas pessoas, mas para falar disso, eu acho que, para além da questão das pessoas surdas, eu acho que a gente tem um problema de acessibilidade em geral, né? Que é uma coisa que vem sendo discutida nos últimos 10 anos só, não são só os surdos que passam por isso, né? Os cegos também passam por isso, as pessoas com algum tipo de deficiência física, sejam cadeirantes ou qualquer outro tipo de deficiência, também passam por isso. Então, existe um descrédito, né? E no caso delas, por elas não poderem falar, se comunicar diretamente com o policial que vai tomar a nota do caso, então, que é inclusive a fala da psicóloga, elas ainda têm que passar por uma tradução, às vezes a pessoa não consegue, né? Tem um processo eu passo o telefone sem fio, e o fato de que a gente tem que pensar que muitas mulheres que conseguem falar não conseguem denunciar os próprios maridos. Então, assim, ainda tem... São duas coisas, né, nesse caso.
Inclusive, a psicóloga cita o caso de uma que ela fala, chegou uma mulher no meu consultório que ela sofria muitos abusos do marido, ela era uma mulher surda, ela era pobre, ela era negra, então, assim, eu fiquei... Ela se questiona, né, de como é que ela ia construir naquela mulher a noção dos abusos que ela estava sofrendo mesmo. Então, é muito complexo, não é... Em algum momento do outro festival, que eu assisti hoje, que está lá, que é de mulheres africanas, que é aquela frase que a gente sempre escuta, mas a gente não... Acho que a gente precisa ter isso na cabeça 24 horas por dia, né? A culpa não é da mãe, né? No caso do abuso sexual de uma filha, não é da mãe, não é da filha, é do abusador. Então, a sociedade como um todo está sempre tentando passar para a pessoa que sofreu o abuso físico ou psicológico a culpa, né? Então, assim, aquela pessoa está fragilizada, ela tem medo, ela tem vergonha, né, de chegar e... Imagino uma pessoa surda que já sabe que não vai ser atendida de maneira adequada na delegacia, porque não vai ter alguém para traduzir Libras. Se tiver, tem esse caso ainda que a psicóloga falou, que é quase como se fosse uma tradução simultânea de uma coisa que a pessoa... Não tem como você traduzir uma coisa que está no calor do momento, né? A pessoa vai chegar lá possivelmente transtornada, ela vai ter que se Nervosa, né? acalmar. Então, eles acabam... É isso que o Jorge falou. Quando o abuso parte de um homem surdo, eles acabam falando, não, esse cara ele nem sabe. Claro que ele não fez isso. Né? Ainda há uns grupos na sociedade em que as pessoas confundem vulnerabilidade com incapacidade, Sim, reativa. Então, esse filme ele vai muito nesse sentido, assim, não é o mínimo de dignidade que a pessoa ganha, assim, agora a gente tem acessibilidade, um pouco de acessibilidade, a gente tem cursos universitários de Libras, a gente tem tradução simultânea em determinados eventos, só que assim, a demanda é muito maior, então claro. A mínima inserção que a pessoa tem na sociedade, ela vai te trazer novas demandas, e a sociedade tem que estar pronta para tratar dessas questões, né? E o filme ele é bem claro em mostrar que não consegue tratar, né? A gente está falando do Paraná, né? Uhum. E Tá eu falando... acho interessante você falar isso, porque quando você falou isso, eu estava lembrando, por exemplo, de como a gente consegue inserir a arte nesse espaço, né? E aí eu estava lembrando são pouquíssimas obras em pouquíssimos museus que tem aquela reprodução em 3D do quadro, né? Então a pessoa passa a mão e vai sentindo ali o que é a pintura. Mas o que uma das entrevistadas fala é que justamente ela começa a perceber esse processo a partir do momento que ela vê um filme e lê um livro. Então, como é que a gente também torna a literatura e o cinema mais possíveis para essas pessoas, né? A professora, por exemplo, ela faz cordel, né? A família dela é musicista, né? Então, ela disse que eles achavam impossível que ela fosse seguir isso, mas a mãe não, a mãe sempre incentivou. Eu acho que tem isso também. Ela teve ali do lado dela, desde sempre, uma mulher que estava falando, olha, não deixe fazer isso, se fizer isso, está ultrapassando o limite. E eu acho que isso, assim, serve para as mulheres surdas, mas serve para qualquer mulher, né? Porque, como a gente está falando sempre aqui nessa sessão, são camadas de limitações e de subordinações pelas quais você é colocado, é passado mesmo pela sociedade. Então,
é um filme que eu achei muito interessante também, Jorge. Eu achei, eu acho que essa segunda semana foi particularmente especial, né? Então, a gente queria até conversar mais sobre os filmes, né? Quem sabe a gente não faz um dia uma revisita alguns filmes e tudo, mas realmente foi uma semana em que a gente pôde discutir, né? Apesar da gente ter visto quase 100 filmes de outros festivais, mas esses bateram na gente de uma maneira bem forte. Então, Roberta, você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente está na Não, expectativa da próxima semana, né? Então, eu acho que é só isso. Eu acho que vejam, né? Assistam, enquanto assistam, tem tá. até sábado a mostra competitiva, até domingo a mostra paralela. Então a gente volta no apostila revisa durante a semana, a apostila festivais. A gente na próxima semana trata dos filmes da semana 3, a sessão 3 da mostra competitiva e a sessão 3 da mostra paralela. Então acompanha nossas redes, são dezenas de textos todas essas semanas, horas de material em vídeo, em áudio. Então tem muito conteúdo sobre audiovisual, sobre cinema como um todo. Então, até a próxima semana e muito Até. obrigado. Obrigada.